Hoje é o 46 ou 47? 47. Ah, apareceu, cara. Aliás, daqui 3 programas a gente completa um ano. Não são 52, porque a gente teve 2 folgas. Então, nos 50, a gente completa um ano. São muitos aniversários. É o da Fresno, do Da Bom Chocolate, Fresno, é tudo no mesmo dia, né? É isso? 4 de O dezembro? nosso é. É, o da Fresno e do Bom Chocolate também. Dia 4? Isso é uma das grandes coincidências. É, o do Lucas vem antes. Moana bate profundo. Meu Deus do céu, não faz isso. Eu canto pra Dolores, minha filha, então Lin-Manuel ou Miranda. pode olhar lá, depois não precisa fazer uma correção, velho, que já tá no tom, já tá tudo certo, velho. Olha lá, ousadia e alegria esse programa hoje. Pô, a gente tinha ameaçado fazer um quadro uma vez que era os aniversariantes do dia do programa, esqueceu depois de fazer, né? É verdade. Não, dá pra começar. Só A tem gente pode carapalha hoje. inventar aniversários, Tem inclusive. o Lorenzen Wright, aquele que foi assassinado, que não Só. completa nenhum ano. O Valvo, ele já falou do Bison dele, que também morreu, tá ligado? Tipo, hoje tá só TV tragédia, que o bagulho é o da Atena. Esse é o Big Shot Pod, gente. Começamos. Valendo. Tudo bem, Vava? Valendo mesmo? Claro. Por que não? Quer falar? A gente Quer já falar? começou aqui com crime, sangue. Eu tenho mais uma tragédia que vai ser minhas considerações iniciais, aguardem. Já Aguardem, começou tudo na bem. tragédia. Ele já Eu falou... tava mó feliz, a antes gente tava de começar- cantando Moana, aí Eu você já falei chegou, de já Bison matou... Dele e de Lorenzen Wright, 2 jogadores da NBA assassinados. É, você matou uma Por galera, motivos eu fiquei triste. diferentes. Porque hoje seria o aniversário de Lorenzen Wright, mas ele não está completado, ou continua fazendo aniversário. depois Continua com nos ele. nossos corações, né? E você, Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo, né? Gravando no estúdio, fazia tempo que a gente não gravava Fazia no tempo, estúdio, estávamos né? no estúdio, estávamos Saudades de Raul, juntos. que tá ali do outro lado. Raul, o Leal, não Seixas. E a Isa? Isa tá ali também nos vendo, né, Isa? Vamos lá, estamos aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Tô bem. Conta aí, Vavo. Como é que tá a sua turnê? Como é que foi em Manaus? Foi ótimo. Foi ótimo. quente? Foi quente, como sempre. Sempre voltando com a garganta ruim, porque ar-condicionado, 40 graus, Cara, Manaus, 17 graus, 40 graus, O clima 17 de graus, 40 Manaus graus. é tipo infernal, assim. E não é porque é só quente, é isso, assim. O ar-condicionado tá no sub-zero e aí você sai na rua é 45. Aqui dentro é super seco, fora super úmido, dentro super frio, Tem fora isso super também, quente, aí é. você fica... Ah! Mas eu gosto dessa cidade. E essa vez eu tava tão exausto que não deu tempo de fazer nada de turismo, nem. Mas outras vezes eu já fiz. Já fui no Encontro das Águas, fiz várias coisas. O Lá. Lucas foi almoçar com a gente no sábado, ele tava Sim. com toda aquela vibe de quem fez um show e voltou. Sim, o voo de ida foi às 5 e pouco da manhã, o voo de volta às 4 da manhã. Não, Do mas horário de o, lá, que seria mas o 5 Lucas daqui. foi um guerreiro esse dia. Que ainda a gente Ainda foi pro ficou o bar. dia inteiro no Spotify for Podcasters Summit. Ó, o meu inglês tá bom. Depois a gente ainda foi pro karaokê. Foi um dia longo, mas um dia bom. Você comeu um peixinho? Como é que foi? Cara, pior que não, eu pedi um hambúrguer no iFood no jantar. Caralho. Eu queria descansar, não queria sair do Entendi. quarto. Aí os Aí eu pedi caras um saíram e hambúrguer. você ficou. Aquele cupomzinho de R$10, o hambúrguer gourmet com batata frita saiu a 18, então valeu a pena. Então valeu a pena. E você, Guilherme? Como é que estão as coisas? Tudo certo. Como é que foi o Você vê Spotify for Podcasters Summit? O Marcel tá cansado que ele já perguntou 3 vezes. E você, Gui? Como é que você tá? Não, Tá mas tudo o bem? Spotify for Podcasters Foi Summit. legal, né? Foi legal. Deu pra conhecer bastante gente que a gente só conhecia pela voz, mas Foi não conhecia bem. o rosto. Conhecemos muitos ouvintes do programa lá, outros É. podcasters ouvintes do programa. Fazer o famoso networking. Foi o né? Também importante. networking. Foi legal. Brigadão aí pelo convite. E Spotify, se você tá aí ouvindo do outro lado, tá ligado que a NBA voltou. E por isso que a gente tá enrolando, porque agora que a gente tem pauta, a gente pode enrolar. Né? A gente tem Quantas que pessoas falar. apertaram naquele botãozinho de avançar 15 segundos agora? Então, ó, quer falar com a gente? @BigShotPod em qualquer rede social, vocês já sabem. Mas tem gente que tá falando com a gente direto no nosso grupo de assinatura. Constantemente, no Big Shot Pod All Stars. Tô aprendendo bastante ali, tô falando pouco, mas tô lendo muito. Lá, vocês comentando os jogos, os meninos ficam lá o jogo inteiro. Só tem menino por enquanto, meninas. Ó, a primeira menina que entrar aí vai ganhar o primeiro mês de graça, tá? Eu dou pra vocês aí um mês. Então, me manda uma mensagem aí, meninas que ouvem o Big Shot Pod. Até 3, vai. Até 3 eu dou um primeiro mês do Big Shot Pod All Stars de graça. E Mas tem porque a gente fidelidade, né? Porque não vale usar o primeiro mês e ir embora. Não. É, Aí tem que tem assinar. fidelidade. Assina É. e a gente tipo- faz tipo porque as a companhias gente, de telefone, a gente tem que misturar isso aí. Só temos 19, né? 20. São 20 já? 20. Então 20 assinantes e só homem. Então temos que mudar. Mas o que a gente não tem que mudar são os quadros desse programa, como o destaque inicial. Destaque inicial. Posso começar? Deixa eu começar? Vai.
Meu destaque inicial é, como eu já vinha falando nas semanas anteriores, meu destaque inicial é para a vitória maiúscula do Washington Nationals em cima do Houston Astros. Eu que gosto muito de beisebol, entendeu? Assistiu até? Fiquei acordado, meu Deus do céu. Não, brincadeira, obviamente. Pô, foi um desastre. Até o 7º inning tava tudo certo, o Astros ganhando de 2-0. No 7º inning descambou tudo, então perdeu 6-2. Eu não sei, mas você sabe, eu tava escutando um podcast do Bill Simmons e um dos amigos dele, que é um dos melhores amigos dele, que é o Joe House, ele até tem podcast no The Ringer, ele tem o House of Carbs, que é sobre comida, e ele tem um outro de golfe. House of E Carbs. ele é de Washington. E ele foi nos jogos da World Series e tal, e ele tava falando, enfim, eu não sei exatamente, eu não acompanho e tal, mas ele falou que todas as o Washington Nationals teve viradas contra o Dodgers no último jogo, contra o... Ele fez aquele jogo eliminatório, né? Porque no beisebol tem isso. Wild card, que é um jogo só. E contra o Astros, e todas as viradas no jogo eliminatório, no jogo contra o Dodgers e no jogo da final, todas elas começaram depois do 7º inning. O que é tipo, basicamente, sei lá, no futebol você virar jogos sempre depois do 35, vai? Não, tem uma curiosidade do World Series. Na MLB, as finais é 2-3-2, né? 2 jogos num time, 3 no outro e 2 no outro, que nem era NBA até há pouco tempo atrás. Os 7 jogos foram vencidos pelos visitantes. É a primeira vez na história dos esportes americanos que uma série tem todos os 7 jogos vencidos pelos visitantes. Na real, esse recorde já tinha sido batido no 6º jogo. Com 6 jogos já tinha batido o recorde. Só tá mais difícil ainda de bater. Agora que a gente já perdeu metade 70% da audiência do programa, meu destaque inicial, na verdade, vai ser um destaque extremamente clubista. Aliás, hoje, para quem não sabe, o podcast vai pro ar na quarta-feira, mas hoje a gente está gravando na segunda, excepcionalmente essa semana. Meu destaque inicial, extremamente clubista, é para o Los Angeles Lakers, que tem a melhor defesa da NBA nessas 2 primeiras semanas, um defensive rating de 96,1, venceu os 2 jogos contra os times do Texas, o Dallas e o Spurs. Ontem à noite venceu o jogo contra o Spurs. E a melhor parte venceu não jogando muito bem, quer dizer, jogos que times maduros conseguem ganhar mesmo não estando na sua melhor noite. Meu destaque inicial é justamente porque me surpreendeu. Eu não esperava um começo tão bom do Lakers. O Lakers hoje nesse momento é o primeiro do Oeste. E já venceu jogos contra times bons. Venceu Dallas fora, venceu o Utah Jazz em Los Angeles e venceu o Spurs em San Antonio ontem. Me surpreendeu, não esperava um começo tão bom. Acho que o Frank Vogel é um técnico conhecido pela defesa. Eu acho que ele tem muitos méritos nesse começo forte. E, enfim, sou obrigado a reconhecer que Dwight Howard está sendo um jogador muito importante, principalmente na defesa. Ontem ele teve até uma noite ofensiva muito boa, mas na defesa ele tem sido bastante importante. Nada como estar em forma, né? Quantos quilinhos ele perdeu? Ele tá fininho. Tá fino demais, eu achei. Eu acho que falta até um pouco de massa para dar contato, para receber contato, mas enfim. Meu destaque inicial, a gente falando em tragédias, falamos de Bison Dele e de Lawrence Wright. A última tragédia que eu quero citar foi o jogo entre Rockets e Heat no domingo, que o Miami chegou a estar liderando por 54-17 em um momento. Na verdade, o site aqui diz que foi 54-17, mas teve um momento que ficou 41 pontos de vantagem, não me lembro exatamente quando. 41 pontos de vantagem. O que eu queria dizer é que Russell Westbrook, nesse jogo, teve um plus-minus de menos 46. Eu vi isso. E se voltar desde a temporada 2000-2001, que é onde tem os dados completos, apenas 13 jogadores conseguiram menos 46 ou pior, incluindo jogadores de Phoenix Suns, de Cleveland Cavaliers e o Lou Williams pelo Lakers. Conseguiu um menos 47. O resto são jogadores do Cleveland e jogadores do Phoenix. E Russell Westbrook, pelo Rockets, conseguiu um menos 46. O jogo acabou 29 pontos só, entre aspas. Acabou 129-100. Muito possivelmente porque no quarto o Miami já devia estar com a terceira linha e aí o Rockets conseguiu Confesso tirar que eu parei de ver no coisa. intervalo, então eu não sei o que aconteceu depois. Mas a gente vai falar mais do Rockets mais pra frente no programa. Mas eu só queria dizer que ele é o anti-Luke Mbamute. Que o Mbamute é o rei do plus-minus, né? Tá ligado? Ele tem tipo um jogo de 56, um jogo de 50 e poucos, um jogo de 40 e poucos. Temos o anti-Russell Westbrook, o anti-Luke Mbamute no Rockets. Então é isso, vamos ao pato, né? Isso aí, 2 semanas de temporada. Tá rolando, né? 15 dias. O Fortnite. Pra quem não sabe, Fortnite é 15 dias em inglês também. Não é só o nome do jogo. Não é só o nome do jogo, ó que doideira.
né? Isso aqui é conhecimento. Vem aqui, o homenzinho do YouTube que fica dando aula com óculos de inglês. Quem é esse? Não Com sei. óculos de inglês ou aula de inglês? Ele tem um óculos, o menino que fica falando. É um dos caras que mais compra mídia no Facebook. Então, a gente tem aqui 2 semanas. E a imprensa, né? Como é acelerada? Como a mídia hoje em dia está acelerada, hein, Vavo? Né? Mal espera acontecer as coisas e tá aí já tirando conclusão. 2 semanas, cara. Way too early predictions. Os gringos fazem isso, né? Então a gente vai aqui, ó, nesse programa, a gente vai pegar alguma dessas conclusões que a gente tem ouvido e vamos dizer se ela é verdade ou mentira. Mas o que é verdade ou mentira nessa era pós-fatos, né? Pois é, tem fake news, né? O que é verdade e o que é mentira, Tem a fake news verdadeira e a fake news falsa já, né? Já estamos nesse nível. Eleição aí 2020 vai ser da hora. Então, eu vou ler aqui e aí vocês falam verdade ou mentira. Certo. É isso? Manda bala. Vai ser um programa curto. Não, a gente vai ter que comentar. Não, a gente vai comentar. Verdade ou mentira? assuntos, Verdade. né? Mentira. São só, Acabou. eu separei 47 temas. Então, essa aqui, a gente já vai cobrir uma pergunta, na verdade, 2 perguntas. Na verdade, dois assinantes que fizeram a mesma pergunta. Não é ainda o cantante do assininho. É isso aí. Que é o cantinho do assinante, né? A gente vai cobrir. Dois assinantes nossos fizeram essa pergunta. Eles são usuários? Nossa, não precisa contar pra todo mundo. O pessoal anda cheirando. A gente tem que achar um nome melhor pra esse quadro. Vavo, vai pensando aí um nome melhor pra esse quadro do Cantinho do Assinante, por favor. Então aqui, ó, já cobre a pergunta do grande Iago Coelho, Luiz Gustavo, o Brito, que é: o Golden State Warriors deveria aproveitar a lesão de Steph Curry e fazer tank nessa temporada pra ter uma boa escolha no próximo draft? Verdade ou mentira? Eu acho que, querendo ou não, eles vão acabar com uma campanha muito ruim, então não é nenhuma questão de opção. Eu sei que no último jogo aí, aquele time titular virou quase um meme na internet, né? Que era o Kai Bowman, Jordan Poole, Glenn Robinson, Willie Cauley-Stein e o Eric Pascal. Era É. tipo 4 rookies e Não, 3 rookies, sei lá, enfim. Era ruim. Era um time que na D-League não pegaria playoffs. Era ruim. Acabou perdendo em casa pro Charlotte Hornets, que é, teoricamente, o pior time da NBA. Que não é tão ruim, viu? Que não é tão ruim. Eles jogaram contra o Lakers e não é tão ruim, mas enfim. Mas era aclamado como o pior time da NBA antes de começar a temporada. Eu acho que, independentemente deles quererem fazer tank ou não, eles já estão caminhando para uma campanha ruim. O Curry quebrou a mão, inclusive essa notícia é dessa semana, não tinha acontecido na semana passada. O Stephen Curry numa queda lá, enfim, quebrou a mão, tá com o braço engessado, vai demorar 3 meses, acho. 3 meses pra voltar. Klay Thompson, o que tudo indica, principalmente com uma campanha ruim, aí mesmo que ele não volta, porque não teria nem porquê. O Draymond também se machucou, vai ficar... Draymond Green machucou o ligamento do dedo da mão, mais um tempo fora. O D'Angelo Russell não jogou o último jogo, mas ele tá bem. Tá day to day, né? Ele pode voltar a qualquer momento. Então, o que tudo indica, o time daqui pra frente vai ser o D'Angelo Russell com os jogadores da D-League aí que eu acabei de falar. Com esses jogadores sendo titular, o banco acaba sendo pior ainda, porque o banco já era o ponto fraco deles, o que se reflete no time titular. Então, eu acho que, querendo ou não, eles vão acabar tendo uma campanha ruim. Então, não precisa nem forçar o tank. Eles já estão em último no eu Oeste, acho, inclusive, que essa conclusão é verdade. E digo mais, eu acho que o Warriors deveria pensar em trocar o D'Angelo. Eu acho que tudo bem que ele jogou pouco, mas assim, eu acho que o fit não é tão bom. Quando voltar o Klay Thompson, óbvio que é bom você ter 3 caras que arremessam bem de 3, mas quando você tem Steph Curry e Klay Thompson, não necessariamente você precisa ter um cara como o D'Angelo Russell. Eu acho que mas só você tem uma opção do que uma repetição, eu acho que, por exemplo, se você já vai pensar em fazer tank para conseguir uma escolha melhor no próximo draft, e tem muita gente, inclusive, comparando a situação com o Spurs de 96, que o David Robinson se machuca, aí eles conseguem a primeira escolha e acabam draftando o Tim Duncan. E o David Robinson volta. Que monta as torres gêmeas com... não tem nenhum Tim Duncan nesse próximo draft, assim. Ainda não há nenhum consenso sobre qual é o jogador mais talentoso do draft. Tem até muita gente respeitada que acha que é o LaMelo Ball, irmão mais novo do Lonzo Ball. De qualquer forma, eu acho que valeria a pena, se é para fazer tank, eu acho que o D'Angelo Russell não é uma peça necessária no futuro do Warriors, mas que ainda tem um valor muito grande na liga. Então, talvez o Warriors deveria capitalizar nesse valor o quanto antes. Um time que todo mundo cita é o próprio Minnesota. Aí eu não sei qual seria o pacote, mas seria Jared Culver mais
picks e tal, e etc. Para que na próxima temporada, com todo mundo de volta, eu não sei se o Warriors seria necessariamente um contender, mas com certeza o elenco de apoio a Klay Thompson, Steph Curry e Draymond Green seria muito superior ao atual, que é horrível, né? A gente já vinha comentando isso há algumas semanas aqui. Então, eu digo que é verdade. Eles vão acabar fazendo querendo ou não. Eu acho que se a pergunta é, tipo, eles deveriam fazer tank. Então, mas aí é tipo Curry, toma seu tempo, não precisa voltar em 3 meses, sabe? Toma seu tempo aí, troca o D'Angelo. Se o D'Angelo começar a jogar muito bem, boicote, tipo o Philadelphia, quando os Sixers estavam fazendo aquele tank sério, o Michael Carter-Williams chegou jogando muito bem, os caras, tá errado esse cara tá errado no nosso sistema, começaram a tirar minuto dele, meio que boicotar o cara, então talvez seja a hora de boicotar um pouco o D'Angelo Russell. Né? O gigante acabou, né? Quem diria que seria assim o fim do Warriors, o fim da dinastia. Miami Heat. Ou pausa na dinastia, né? Pode ser. Talvez não um fim, uma pausa, porque pois quem falou, ano que vem todo mundo tá de volta. Todo mundo, será menos nosso amigo Kevin. Menos e o estádio deles também, mudaram, né? Chase Center. Mudou, foi pro outro lado da Bahia. Eles fizeram em cima de um cemitério indígena, o que pode, mentira. É como assim a grande América. Miami Heat. Tem talento para brigar com Sixers e Bucks no topo da Conferência Leste? Digo que é verdade. Eu vou dar méritos pro Gui, porque ele apostou grande no Miami Heat, nas nossas previsões. Eu botei o Miami, Miami não foi pros playoffs na temporada passada. Não. Miami foi. Ih, já me perdi. Miami não foi. Miami não ficou foi. de fora. Tinha ido no anterior. Estava disputando as vagas. A última vaga estava entre Detroit. Foi Orlando que foi em sétimo. Tava Orlando, Detroit, Charlotte e Heat. Aí ficaram de fora Charlotte e Heat. Entraram Orlando foi em e Detroit. sétimo, pegou Toronto e o Detroit pegou Milwaukee. Milwaukee. Oitavo, não teve nem chance. No meus palpites eu botei que o Miami ia para os playoffs, mas não me lembro agora se foi tipo em sétimo ou em oitavo. Não lembro, não foi tão alto. E o Gui apostou acho que em quarto ou quinto, sei lá, uma posição. Eu botei ele no segundo patamar ali da Conferência Leste, mas eu já tô até um pouco mais otimista. Eu confesso que depois de ter assistido a tragédia, eu não tinha assistido o Heat jogar. Inclusive eu assisti poucos jogos nessa temporada até agora. Estava muito focado na World Series, agora estou focando mais na NBA. Inclusive eu comentei lá no grupo do Big Shot Pod que minha esposa estava preocupada. Você não está assistindo os jogos da NBA? Preocupada, tipo como se eu estivesse faltando com o meu trabalho. Aí no dia do jogo 7 da World Series, que era Houston e Washington, tava tendo Houston e Washington na NBA. Aí eu botei o computador do lado, tipo assim, pra ela, tô assistindo aqui também, ó. Isso que eu nem tava assistindo direito, mas enfim. Aí, assisti, me surpreendeu. Relacionamento da Nisso. Não, ela não escuta o podcast, nunca vai chegar nela nisso. Eu citei na semana passada como destaque o Kendrick Nunn, do Miami Heat, jogando agora sim como armador principal, junto com o Duncan Robinson, um cara com o melhor nome da NBA, das Torres Gêmeas do Spurs. Os dois de armador e o Goran Dragic vindo do banco chega a ser injusto com os outros times. Porque é um cara muito acima dos jogadores que vêm do banco, exercendo o papel que ele exerce. Mas que é um pouco a ideia, né? Você desequilibrar justamente na questão da segunda unidade. Agora, o jogador que eu gostaria de destacar desse time que tá fazendo um início de temporada sensacional é o Bam Adebayo. Que é um pivô. Eu acho que eu cheguei a citar ele semana passada aqui. É um pivô que tá marcando. Ele marca. Ele consegue trocar para qualquer outro jogador do time adversário, ele consegue marcar do armador ao pivô, ele tá tendo um começo de temporada incrível, e tudo isso com o Jimmy Butler sem jogar os 3 primeiros jogos, porque teve outro filho, e ainda começando a temporada devagar, ele não precisou ter nenhum jogo muito grande. Méritos também achar o Kendrick Nunn que acho que você chegou a comentar que ele não tinha sido draftado porque ele teve uma questão de violência doméstica. Eu descobri isso depois, na verdade. Então, eu descobri isso depois. A questão do Kendrick Nunn é que ele teve um problema de violência doméstica ainda durante a faculdade, e isso diminuiu o valor dele, ele acabou não sendo draftado, mas ele era o segundo maior pontuador da NCAA no ano em que ele saiu do draft, justamente atrás, sabe de quem? Trae Young. Trae Young era o principal cestinha da NCAA, ele era o segundo. Então, e o Tyler Hero, que a gente já falou várias vezes aqui, quer dizer, de novo, o Pat Riley montou um elenco. Se você olhasse o elenco da temporada passada, você olhava e falava assim, não tem saída para esse elenco, eles vão ter que esperar passar esses contratos e tal, e o Pat Riley, de novo, mais uma vez, fez um trabalho incrível. O Dion Waiters não tá jogando, o James Johnson não tá jogando, que é caras que estavam atuando bastante, pelo menos na parte final da temporada passada. Realmente, uma surpresa para mim o Miami Heat. Bam Adebayo jogando... Pode ser um candidato a Most Improved Player, embora ele esteja naquela de segundo anista, que normalmente não ganha o prêmio. O Bam Adebayo acho que já é o terceiro ano. Acho que já é o terceiro ano. Ele não foi draftado no passado, não. Ele já tá no terceiro ou quarto ano, não tenho certeza agora. Não.
é terceiro ou quarto ano. Terceiro. Então, e eu acho que é um time que, e além de tudo, outra coisa Então ele pode ganhar. Outra coisa que a gente já falou aqui, é um time que tem os salários necessários caso algum jogador, alguma estrela fique disponível aí no meio da temporada, o Miami tem os salários, é um dos poucos times que tem a flexibilidade de salários para conseguir trocar. Olha os números do Bam, de 8.9 para 13.8, de 5.3 para 6.8 rebotes, desculpa, eu estava vendo os defensivos, de 7.3 para 9 rebotes, e o principal, acho que nas assistências, de 2.2 para 5.2, mais que o dobro. Salto, Claro que ele tá jogando de 23 para 31 minutos, aumentou 8 minutos em quadra também, e tá começando de titular, coisa que na temporada passada apenas 28 dos 82 jogos. Mas enfim, esse é o tipo de perfil de jogador que ganha o prêmio. Exato. Então, junto com o Brandon Ingram, o Ingram acho que não vai manter esses números até o final da temporada. Até porque o Zay vai voltar eventualmente. 20, quantos pontos ele tá? 25, 27 por 26, jogo? Dificilmente ele vai manter isso até o final do ano. Mas acho que são talvez 2 caras que despontem aí pra esse prêmio. Essa é provável agora, a próxima, Marcelo. Qual que é? Não vai chorar, hein? Não, porque o Guilherme mandou hoje de manhã o roteiro. Eu com meu filho nem li, eu tô lendo agora aqui, ó. Não, mandei ontem de madrugada, é diferente. Se o Rockets, desculpa, tá? Não conseguir reconstruir seu time defensivo, ele não irá brigar pelo título da NBA nessa temporada. 100% verdade. Lógico. Quem não faz toma. O único ano que o Rockets teve realmente chance de ser campeão, que foi o ano da lesão na coxa do Chris Paul no jogo, foi o único ano que o Rockets conseguiu ser top 5 da defesa da NBA em muito tempo. Claramente foi por causa de uma melhor defensiva. A chegada do Chris Paul naquela temporada ajudou. Era um time formado por 4 excelentes defensores, que era o Chris Paul, Trevor Ariza, o PJ Tucker e o Capela, e mais o Harden. E esse ano já é o Westbrook, que não é um defensor bom que nem o Chris Paul. O mesmo Harden, que é um defensor médio. Agora, depois de começar os primeiros jogos com o Daniel House, começou ontem o Eric Gordon. Então, tipo, eu não sei nem por que passou pela cabeça dele pra fazer isso. Não sei se foi um matchup com os jogadores Gordon do Heat. Tá mal, né? Péssimo. Mal de, assim, eu gosto dele. Pra mim, o Gordon jogador. tá errando tudo de propósito só pro Harden não ser o pior do time. Ele tem essas. Porque daí esconde. Tipo, o Harden tá tipo 1 de 10, mas aí o Eric Gordon tá tipo 0 de 12. Aí, não, o Gordon que tá mal, não é o Harden. Porque o Harden tá péssimo de 3 pontos também. E aí o PJ Tucker e o Capela irreconhecível. Mas o que você acha que pode ter acontecido? Assim, a gente teve... Não, o Rockets tem aquele técnico de defesa dele. Que tinha o Jeff Bzdelik. Exatamente. Que no ano que começou muito mal, ano passado quando começou muito mal, ele tava fora do time. Puxaram ele de volta, deu uma melhorada na defesa e agora ele tá fora de novo. Aliás, não, mas dessa vez não foi só ele, mudou muito o staff, né? Mudou. Meio que só ficou o Mike D'Antoni. O que é muito estranho. O que é assim, um técnico de mentalidade 100% ofensiva. Vídeo o jogo que acabou 159 a 158 nessa última semana. E convenhamos, nenhum time deve tomar 158 pontos do Wizards. Exatamente. Né? Que nem é tão ruim quanto a gente imaginou que fosse, mas não é um time pra fazer... Isaiah Thomas jogou bem. Também, não sei se é muito parâmetro essa defesa do Rockets pra ele, mas ele em 20 e poucos minutos fez acho que 17 pontos. Foi legal, eu achei legal ver ele em... sim. E eu vou confessar uma coisa, quando tava 158 a 158, eu dei uma torcida pra ir pra prorrogação, porque eu pensei, eu quero ser testemunha do jogo. Essas horas já tinha acabado a World Series, eu até tava prestando atenção no jogo. Queria ser testemunha do jogo com o placar mais alto da história da NBA, que foi 186 a 184. Falei, se pegar 2 prorrogações aí, já bate esse recorde fácil. Daria. Só que aí o Harden sofreu a falta no último lance. Eu falei, putz. Daria um bom vídeo pro Boom Shakalaka. Não, eu já tenho um vídeo desse 186, 184. Então, mas daí você faria um novo dessa quebra. Exatamente. Eu vou dizer que a verdade o Rockets. É impossível ser campeão com essa defesa. Impossível. O Rockets a gente sempre soube que é um time que monta toda a sua estratégia baseada no ataque, né? Assim, no Harden, no potencial ofensivo dos jogadores. Agora, isso tem um limite, né? Não dá para todo jogo você precisar fazer muitos pontos para ganhar, né? E aí você começa, acho que o sinal amarelo já está aceso, principalmente porque depois do Warriors acontece isso que aconteceu contra o Heat, que o time estava absolutamente irreconhecível nos 2 primeiros quartos, o Heat abriu uma vantagem monstruosa, o jogo acabou em 10 minutos. Quer dizer, 10 minutos o jogo tinha acabado. Você sabia que não ia... me lembrou um pouco o jogo... Não foi o que eu falei no grupo do... não foi o que você falou. Me lembrou um pouco o jogo de Raptors e Lakers do ano passado em Los Angeles, que o Raptors fez... Aí acabou sendo uma diferença menor. Acabou sendo 17 pontos, mas o que foi o jogo... Tipo, o Raptors passou o jogo inteiro 30 pontos na frente, sabe? Enfim, acho que o Mike D'Antoni vai ter trabalho. Eu não sei como é que vai ser esse encaixe do Westbrook no time...
até, enfim, vai demorar um pouco, se é que vai dar certo, assim, eu acho que... E outra coisa, os caras estão deixando o Westbrook, tipo fazem com o Draymond Green, os caras estão deixando o Westbrook chutar de 3 livre, cara, e ele tá errando tudo. É isso que é foda. complicado. E aí, o fato de deixarem livre quer dizer que estão mais perto do Gordon, que é um cara que tem aproveitamento melhor, Ou do estão Harden. grudados do Harden, ou do PJ Tucker, que é o melhor de todos, na verdade. Que tá bem esse ano, os que é o números que dele têm sido bons. Ele é o melhor arremessador de 3 em percentual, claro que ele 90% ele arremessa sem marcação, Catch and shoot, o que faz a média dele aumentar. Mas o fato de o Westbrook não ter um bom aproveitamento acaba dificultando, né? É isso. O time de Boston, cidade de Ben Affleck, Matt Damon, imigração italiana, americana, Harvard University, irlandesa também, todos ali. Onde está Tom Brady nesse momento? Tom Brady, Gisele Bündchen, né? Onde está Tom Brady? Que grande cidade. Mas o time de lá, o Celtics, dessa temporada, o time é melhor da temporada passada? Verdade ou mentira, tempo. Eu não tenho informações suficientes, é a minha opinião. Eu vou falar... Foi a mulher lá que opinou o Oscar, não sabia, não tinha visto os filmes. Glória Pires. Glória Pires. Eu tô Glória Pires. Não assisti nenhum jogo do Celtics, não consigo opinar. Minha opinião acho que vai ser controversa. Embora o começo do Boston tenha sido muito bom, eu vou dizer que o time é pior do que o da temporada passada. Coletivamente, eu acho que o time pode até funcionar melhor, mas eu acho que o nível de talento, embora o Gordon Hayward esteja é uma meia-verdade, eu vou dizer. Eu acho que, embora em termos de talento, eu acho que o time seja menos talentoso do que o time da temporada passada. Não há provas, mas há convicção. Eu acho que o time coletivamente funciona melhor, então eu vou dizer que é meia-verdade. O Gordon Hayward parece que chegou de volta no patamar que ele estava antes da lesão que ele teve no primeiro jogo da temporada retrasada. E aí foi uma lesão grave, ele perdeu a temporada inteira, demora para se recuperar. O Kemba Walker parece que encaixou muito nesse time. O Tatum, de fato, está melhor, mas eu acho que jogadores como o Aaron Baines, que está tendo um começo de temporada bastante interessante pelo Suns, e o Al Horford, como a gente já falou aqui algumas vezes, fazem muita falta, e eu acho que na hora de um embate contra uma das potências da conferência ou até da NBA num jogo de temporada regular, enfim, e o Kyrie Irving, né? O Kyrie Irving, que é um jogador, eu gosto muito do Kemba Walker, mas ele é mais talentoso que o Kemba Walker. O problema do Kyrie Irving são os problemas que ele traz fora da quadra. Eu acho que na hora de bater de frente com as grandes potências, eu acho que esse time do Celtics não tem tanta garrafa vazia para vender. E aí eu acho que o time vai ser mais ou menos o que foi aquele time da temporada retrasada, que era o último time do Isaiah Thomas. Sim. Que da 3 temporadas atrás, exatamente. Quer dizer, que era um time que até era a famosa feel good story da temporada. Ninguém esperava, o time foi bem, acho que chegou nas finais com Cleveland, 4-3. De conferência e tal. Acho que esse time não tem esse potencial, mas eu acho que vai ser meio que essa, assim, é um time que vai bem na temporada regular, mas na hora de bater de frente com uma potência da Conferência Oeste, eu acho que eles não, da Conferência Leste, eu acho que eles não têm punch para passar. Tava me inteirando com o time do Celtics numericamente, como não assisti nenhum jogo. O que tu acha, o quão preocupante é isso? O Jason Tatum tá chutando quase 50% de 3 pontos. 7 tentativas por jogo, acertando 3,5, mais ou menos. Já de 2 pontos, tá chutando 12,6 e acertando 4,4. Qual que é 35% de 2. Qual que é a porcentagem de lance livre dele? 75. Isso. Mas chutando só 3 pro jogo. Lance livre? 3 pro jogo. Então, eu acho que a questão... Isso é um mid-ranger em excesso. Eu acho eu falei, não assisti nenhum jogo, mas já assisti ele jogar muitas vezes. Claramente ele tem um mid-ranger em excesso. Ele, inclusive, fez um game winner, assim. Foi de 3 o game winner ou foi de 2? Acho que foi de 2. Acho que foi de 2. Não vou lembrar agora. Eu acho que ele tem que é o arremesso pouco eficiente a longo prazo. Mas eu acho que ele evoluiu. Me preocupa essas poucas idas dele à linha de lance livre. Eu acho que o jogador de elite na NBA, ele precisa conseguir chegar mais vezes à linha de lance livre, porque, querendo ou não, é o arremesso de custo-benefício mais com maior retorno da NBA. Se o jogador arremessa minimamente bem. Quando você pensa em porcentagem de aproveitamento, etc, né? Então, acho que é isso. Partiu próxima? Isso aí. Guilherme aqui, quase o Delanhol, nosso grupo. Quase o quê? Delanhol. Quem? Delanhol, da Lava Jato.
Eu? Porque não há provas, mas a convicção. São as minhas verdades que importam. Entendi. Vai aparecer com PowerPoint aqui daqui a pouco, vai ser da hora. PowerPoint. Os times irmãos ali, Lakers e Clippers, vão se encontrar na final do Oeste? Verdade ou mentira, valendo? Uma possível verdade. Mas Aqui, todas são vai ter que- possíveis verdades, Tem que né? botar na reta. Ou Sim ou possíveis não? mentiras. Verdade sim ou mentira? ou não? Não, assim, ó. Você tem direito a uma meia verdade que o Gui já usou. Nas regras. Mas aqui é um palpite, não é uma questão de verdade ou mentira. Isso não entra no verdade ou mentira. Mas Verdade ou no mentira jogo seria Lakers e Clippers se enfrentaram nas finais do Oeste ano passado. Eu falaria mentira. Não, mas olha pra frente, projeta. Projeta, vai. Mentira. Mentira. Eu vou dizer que é mentira apenas porque eu acho que eles vão se encontrar antes. Eu acho que não necessariamente eles vão terminar em primeiro e segundo na Conferência Oeste, que seria o único jeito de garantir que eles só se encontram nas finais, é eles terminando em primeiro e segundo. Ou primeiro e terceiro. Ou primeiro e terceiro. Ou segundo e quarto. Todas as combinações possíveis. Ou primeiro e sétimo. E aí eu acho que... quer dizer, primeiro e sétimo, primeiro e sexto, acho, né? Primeiro e sexto ou primeiro e sétimo. Enfim, eu acho que eles se encontram antes, eu acho que não vejo eles... É achismo puro, né? Não acho que eles chegam na final porque eles se encontram antes em algum momento. É uma das grandes possibilidades, 2 dos times que eu acho que podem estar lá. Mas se é pra escolher entre isso ou não isso, entre qualquer outra opção, eu escolho qualquer outra opção. É lógico. Porque a chance é maior, Você embora seja uma chance. aposta no resto. Aposto no resto. O Sixers é o melhor time da liga? Verdade ou mentira? É verdade. É. É o único invicto, isso não necessariamente significa que o time é o melhor, também isso depende muito de quem enfrentou, porém, os Sixers, além de ter podemos até considerar um Big Four, se a gente considerar Ben Simmons, Embiid, Tobias Harris e Al Horford. O rookie que eles draftaram, que todo mundo sabia que ele ia ser um baita jogador defensivo, o Matisse Thybulle, ele é absolutamente um animal na defesa. Ele é um animal na defesa. Ele já é o jogo. Pelo menos eu não sei agora. Se o Vavo puder abrir aí no computador enquanto eu tô falando. Se eu não me engano, ele já é um jogador com mais roubadas de bola na temporada. 2.8 em 5 jogos, então isso dá 14. Exato, e na média, eu acho que é ele. 2.8. Na média não, senão estaria em negrito aqui. O Jimmy Butler só jogou 2 jogos e tinha 9 roubos, 4,5 por jogo. Então, agora com o de ontem eu não sei. Mas ele é também o maior com pass deflections, que é o desvio quando vai passar. Ele é um animal na defesa, assim. Ele devia ser... Ele é quase o líbero do vôlei, sabe? Que ele deveria ser proibido de passar da linha da quadra, porque ele é muito bom na defesa mesmo. A deflections tem que entrar no site da NBA e vai demorar muito. Não, desencana. Ele tem... Além de tudo, o banco dos Sixers tem tido atuações melhores do que o esperado. Teve um game winner do Furkan Korkmaz. Do Korkmaz, que óbvio, como todo mundo sabia que ele ia chutar a última bola de um jogo, uma bola de 3 contra o Portland, se eu não me engano. Foi um jogo foi contra o Portland. Não, o Anthony, se tu olhar esse lance, a movimentação do Anthony Tolliver na defesa assim, é uma coisa, uma desgraça, porque o Ben Simmons estava cobrando, aí o Horford foi fazer o corta-luz, foi segurar o Damian Lillard pro Korkmaz. O Tolliver, ele saiu caminhando pra um terceiro cara. Tipo, completamente sem sentido. E aí o Lillard veio correndo pra marcar o Korkmaz, assim, deu tempo dele arremessar. Foi um desastre. Depois olha esse lance e foca no Anthony Tolliver, que é um cara experiente, jogou em 15 times da NBA diferente. Então, e o banco do Sixers tem tido uma atuação bastante não, mas melhor do que eu imaginava. Eu achava que o banco do Sixers poderia ser um problema e, na verdade, tem contribuído muito para as vitórias do time. Então, sim, eu acho que nesse momento é o time mais forte da liga. Eu acho que apenas o Clippers é um time que, em termos de talento no elenco, pode... A gente ainda não teve uma amostra do Clippers real, principalmente porque o Paul George não estreou ainda. Mas eu acho que a opinião sobre o Clippers vai vir mais além. Sem dúvida. Só voltando no Thybulle, 23% de aproveitamento e 26 de 3 pontos. Ele sempre foi... Então, os arremessos dele ele, se eu não me engano, ele fez uns 4 anos de college. A porcentagem de arremessos dele foi piorando a cada ano, mas ele sempre foi um animal na defesa. Os 4 anos, média de 42 da field goals. Não, mas o effective field goal dele aqui, cadê? Acho que é um dos piores que eu já vi na minha vida. 32%.
Mas se você olhar, o Sixers ainda tem no elenco, além do Thybulle, Zaire Smith, que é acho que segundo ano dele, tem um grande potencial. Segundo, que ele nem jogou primeiro. Né? O Korkmaz, que fez a sexta. O Josh Richardson, que é quando o Josh Richardson é o seu quinto melhor jogador, quer dizer, significa que o seu quinteto inicial é realmente fortíssimo. Então, em termos de talento, eu acho que o Sixers é sim o melhor time e acho que o Clippers talvez com o tempo rivaliza. eles possam sofrer com o banco mesmo, porque o pior pontuador é o Josh Richardson com 14 por jogo. Do banco, o melhor é o Max Scott com 7.8, ou seja, tem um gap muito grande entre os titulares. Mas quando você tem 5 jogadores titulares que pontuam muito, você pode ir escalonando a participação deles ao longo da partida para ter sempre 2 ou 3 em quadra. E o Shake Milton, teu jogador preferido? O nome é o melhor, Shake Milton. Mas eu quero falar de nível técnico aqui, gente. Se a gente trouxer o Houston Rockets para jogar o NBB, chega entre os 6? Isso daí é um meme, para quem não... O pessoal do grupo já viu. Há um tempo atrás, o Carlos Alberto, aquele que jogou em praticamente todos os times do Brasil, ele deu uma declaração na Fox que se trouxesse o Real Madrid para disputar a Série B, não ganha. Série B, e ele fala sério. Aí fizeram um meme do Carlos. Ontem alguém mandou pra gente no grupo do Big Shot Pod, que é um meme da foto do Carlos Alberto, e ele falando assim: se trouxer o Houston Rockets pra jogar NBB, não chega entre os 6. Entre Dallas, Suns e Wolves, 2 times estarão nos playoffs do Oeste. Verdade ou mentira? 2? Não precisa falar Mentira. Qual são. Mentira. Beleza, valeu. Eu acho mentira e eu acho que vai o Dallas, os outros 2 não vão. Eu também acho. O Dallas tá... Quem foi o idiota que fez essa pauta? Não, mas é porque o Wolves não, foi o último pode. invicto do Oeste, né? Foi o último invicto do Oeste a cair, né? Então, teve um começo de temporada bem acima do que se esperava. O Suns também. O Suns, que foi a primeira derrota do Clippers na temporada, também teve um massacre em cima do Sacramento Kings. E teve uma outra vitória que não estavam esperando. Enfim, o Suns tem 4 vitórias. Ganhou do Warriors. Enfim, esse Warriors não foi nada inesperado. Mas acho que está 4-2. E o Dallas teve um começo muito bom, muito bom do Luka Doncic. E o nosso glorioso Kristaps Porzingis também voltou bem. O Suns ganhou do Sacramento, do Clippers, do Warriors e do Memphis. Exatamente. E perdeu por 1 ponto pro Denver e por 1 ponto pro Jazz. Exatamente. Eu acho que o Suns vai dar muito trabalho. Aparentemente vai ser vai ser um time mais ou menos na pegada do que era o Kings ano passado, que vai ser aquele time azedo de ganhar. Que orgulhosamente vai ficar em 9º lugar. Quem diria? E eu acho que desses 3 times aí, o único que eu realmente olho e falo, esse time aí tem cara de playoff é o... porque com essa queda do Warriors, acabou de liberar uma vaga, né? Exato. Tá tudo louco. Daquele grupinho inicial. Tá tudo muito louco essa temporada. Então acho que nesse momento seria do Dallas a vaga. Então achamos mentira. Já que o Gui falou do Doncic, ele vai ser um dos candidatos ao prêmio de MVP dessa temporada? Verdade. Ele vai ser candidato, principalmente porque ele... É a estrela do time com carta branca pra fazer o que quiser. Ele vem de 2 triple-doubles seguidos. 2 triplo 13, sei lá, triplo quanto? Qual foi o mínimo que ele fez aí? E ele já teve uma temporada de rookie excelente e aparentemente ele chegou muito melhor para essa temporada. Eu acho que vai sim, principalmente se o Dallas conseguir 5º ou 6º seed no Oeste, eu acho que ele vai ser um nome que vai concorrer. Junto com ele eu coloco aí Anthony Davis, Kawhi Leonard, que apesar do load management, que a gente vai falar mais tarde no programa, eu acho que esse ano ele é candidato, e o Giannis. Seriam os 4 aí que eu acho que vão ficar nessa conversa até pra frente da metade. A tendência é que depois da metade da temporada um desses nomes já meio que vá saindo de cena e aí o debate... Pode surgir alguém. Mas nessa temporada... Pensa que até a metade da temporada passada ninguém falava nem do Harden pro MVP. De tão devagar que o Rockets começou aí no meio, ele foi entrando. Verdade. Já o Paul George, ele só ficou na corrida porque ele começou muito bem. bem. Mas ele entrou à força, porque a força que eu digo assim, ele teve uma sequência insana de jogos quando o Chris Paul estava machucado, que era ou ele fazia 60 pontos todo jogo, ou o Rockets não ganhava. Então, não tinha como... A força que eu digo assim, não tinha como você ignorar o Harden, né? Sim. Então, ignorar o Harden com força. Brooklyn Nets. Corre risco só um parênteses, falando de Harden e Doncic. Tem uma coisa que eu vejo no Doncic, e ele já falou que se espelha no Harden em várias, o step back dele é muito parecido, embora ele seja destro, outro canhoto. Os dois têm um jeito de jogar que, assim, parece que eles jogam muito devagar.
E aí tu pensa, imagina se jogasse rápido, o que eles fariam? Não é isso? É. O Doncic joga muito devagar, que nem o Harden. Esse cara tá caminhando, o cara faz tudo isso caminhando. Imagina se ele estivesse correndo pra fazer as coisas. Imagina só. E o Doncic é novinho, né? Ele Parece até... Os aliás, dois têm um esquema que algumas pessoas acham que eles estão meio fora de forma. Aliás, eu acho que isso é o mais impressionante do Doncic. Ele tem 20 anos de idade. Ele tem 20 anos de idade e ele já é um dos, acho que top 20 com certeza, talvez até top 15 na liga. Ele é um jogador que ele tem tudo para ser o melhor jogador da liga durante o auge dele, né? Porque esse título de... Sim, lembrando que ele era MVP da Euroliga quando tinha 18 anos de idade. Exato. E a Euroliga é tipo um nível muito alto. Times da Euroliga ganham de times da NBA. Não é NBB que o cara não chega em sexto lugar, não. Temos exemplos de times europeus que ganharam times da NBA recentes. O Bill Simmons é um cara que sempre fala muito do título de melhor jogador, é o cinturão de melhor jogador da liga, e ele fala que, com exceção das eras LeBron e Michael Jordan, a tendência é que esse cinturão seja passado a cada 2, no máximo 3 temporadas, tem alguém que assume o posto de melhor jogador da liga. Hoje é o Kawhi Leonard, possivelmente, mas esse cinturão é passado. E o Luka Doncic, eu não sei se ele tem talento para ser o melhor jogador durante 10 anos, como foi o Jordan ou como foi o LeBron, mas ele tem chance de segurar esse cinturão durante uns 3, 4 anos, quando ele atingir o auge dele. Sobre Brooklyn Nets, né? Brooklyn Nets. Alguém pulou um tópico, hã? Não. Sim, já falamos do 13 e não foi o 12 ainda. É que ele emendou porque a gente falou do Doncic. Se você já prestando atenção, ele falou do Doncic. Eu falei, como o Gui falou do Doncic... Existe uma ordem por um motivo. Para ser respeitado. Claro que não. Anarquista. Óbvio. Bom, sobre o Nets... Então, peraí, só vou fazer a pergunta, então, né? Vamos fazer a pergunta. Porque se o Brooklyn Nets corre risco de não se classificar para os playoffs... Eu vou dizer que é mentira. Eu vou dizer que, apesar do começo complicado, apesar de já terem reportagens dizendo que o nosso glorioso Kyrie Irving já tá dando aquele trabalho maneiro para administração do Nets, com aquele gênio maravilhoso dele. Bipolar? Eu acho que é um time com talento demais para ficar de fora. Eu não vejo perigo. Eu acho que com o tempo eles vão... Verdade! Eu acho que não tem a menor chance. Eu acho que com o tanto de talento que o Brooklyn tem, considerando que eles jogam no leste... E é engraçado que toda temporada chega um momento que a gente olha e fala assim: mas esse ano a diferença do leste e do oeste diminuiu. E aí depois, quando você olha, fala assim: não diminuiu. O que acontece é que os times de cima na Conferência Leste até tem para disputar contra o oeste, mas a parte de baixo a diferença é brutal. A gente né? fala isso desde a aposentadoria de seu Michael Jordan. 2 vezes, desde que o Jordan se aposentou, que o leste ganhou mais partidas do oeste do que o oeste ganhou do leste. E o LeBron, ele tem toda a carreira do LeBron aí, exatamente. Né? Eu acho que ele pode ficar de fora, sim. Eu acho que, dado o equilíbrio, obviamente, um time sem Kevin Durant, que tem um Kyrie Irving, que é o segundo melhor jogador que tá lá agora jogando. Caris LeVert, talvez. Eu acho que é o LeVert. Aí eles têm vários role players. Tem o Dinwiddie que vem do banco, tem os role players que é o Joe Harris, Taurean Prince. Taurean Prince teve alguns jogos bons, o DeAndre Jordan tá lá também. O DeAndre Jordan tá começando a titular, ao invés do Jared Allen. Mas eles trouxeram, isso a gente sabia. Eu não entendo essa... Eu acho que os 10 milhões por temporada que eles pagam pro DeAndre Jordan poderia ser aplicado em alguém muito melhor do que o Jordan. Mas lembrando que ele só tá ganhando isso porque o Kyrie e o Kevin Durant aceitaram receber um pouco menos que o máximo pra sobrar um pouco de dinheiro pra ele. Um dos segredos... É tipo o LeBron levando o James Jones junto com ele. É isso. Um dos segredos da carreira do atleta mediano ou de médio pra bom na NBA é você ficar amigo dos caras que são bons. Muito bom, entendeu? Tipo... James Jones. Diz que a história do... Aliás, diz que a história desse trio que foi pro Brooklyn Nets começou nas Olimpíadas aqui do Rio, né? Diz que foi lá que eles sentaram e começaram a conversar para... Tipo assim, quando der, vamos se juntar. Então, saiu uma reportagem recente agora, foi do... Eu não lembro agora se foi o Baxter Holmes que escreveu na ESPN, eu não lembro agora, mas diz que teve isso e diz que quem meio que vetou o lance de rolar isso no Knicks... Primeiro, o Kyrie não ia pro Knicks. O Knicks, ele é torcedor do Nets, ele sempre foi torcedor do Nets, então parece que o Kyrie sempre quis ir pro Brooklyn, mas quem viu a zona que é o Knicks é o Jordan, o DeAndre Jordan, que jogou lá a última temporada e falou, cara, não dá, aqui não rola, e aí que eles decidiram mesmo ir pro outro time
de Nova York. O Kevin Durant deu uma entrevista essa semana passada, ele falou várias coisas, falou que aquela briga com o... Aliás, a briga que a gente discutiu no primeiro episódio da vida do Big Shot Pod, que é a briga do Draymond Green com o Kevin Durant, que um xinga o outro e o... Draymond Green falou que a gente ganha sem você, não precisa de você e tal, que foi uma coisa que ele falou, não vou negar que isso foi uma das coisas que me empurrou, mas que também ele sacou que o Warriors já estava com aquele problema de folha salarial, que eles não iam ter como manter todo mundo e ter flexibilidade para ter bons jogadores complementares, então que também foi por isso que ele acabou saindo. E para fechar, o primeiro técnico a ser demitido, Sai Carilli, nessa temporada será Alvin Gentry? Mandou um Sai Carilli ali, que já foi no caso. Já foi. Já tá saído. Alvin Gentry Sai Carilli. Eu falei, o que ele tá falando, velho? Eu achei que era uma palavra, sacarilha, que isso, mano? Sacarose. Sucralose. Só pensa no Inter, né? Não, vocês ficam falando de futebol, velho. Açúcar, então vamos começar a falar de beisebol agora, dos melhores pitchers que eu acho. É pra mostrar que a gente tá antenado. Adoro esse termo, que tipo, é o termo do cara que quer parecer jovem e quando ele fala isso, ele fica só mais velho. Alvin Gentry do Pelicans. Não, mentira. Mentira? Eu acho que é verdade. Eu acho que pelo menos até voltar o Zion e ele ter condições de montar um time razoável, ele não vai ser demitido. Não, ele não vai ser demitido até voltar o Zion. Claro, talvez nenhum outro seja demitido. O problema é que eu acho que tem outras questões aí. O problema é que eu acho que se depositou uma expectativa muito alta no time do Pelicans. Esse começo de temporada mostra que o time continua sendo um time muito jovem. E eles falaram assim, mas o draft foi muito bom. Sim, mas rookies geralmente não rendem. Assim, a não ser que você seja um talento realmente especial. E aí estamos falando de... A gente tem sempre 5 ou 6 jogadores que começam já contribuindo constantemente, de forma sólida, desde que eles entram na liga. Rookies não necessariamente rendem muito nos primeiros anos. A prova disso é o Nickeil Alexander-Walker, que é um jogador que eu gosto muito, que vejo muito potencial, que foi excelente na Summer League, que foi bem na pré-temporada, e aí quando começou a temporada regular, quando começa a valer, você vê que já tem uma diferença. Eu acho que ele tem que evoluir. Quem diria em Summer League não é parâmetro? Pois é. Quem diria? Eu acho que, por conta dessa expectativa, o próprio Lonzo Ball é um jogador que eu gosto muito, mas é novo. O Ingram, que teve esse começo muito forte, é muito bom, mas não é um jogador para ser... Eu acho que ele não é o teto dele, não é jogador o melhor jogador de um time que disputa título. Eu acho que ali ele chega no máximo a segundo, até terceiro, dependendo do time. Então, por conta dessa expectativa, e mesmo quando o Zion voltar, não vejo o Pelicans virando uma máquina de ganhar jogos. E aí tem uma outra questão. O Alvin Gentry foi o cara que o David Griffin herdou. Não é o cara dele. Não foi o David Griffin que contratou. E como é natural em quase todos os times que traz um general manager novo, eventualmente esse manager vai querer botar uma contratação dele no posto de técnico. Eu falo quase todos porque, sei lá, se o San Antonio Spurs trocar de manager agora, o cara não vai mandar o Greg Popovich embora, porque ele não quer ser o Pat Riley se aposentar, quem entrar não vai mandar o Spoelstra embora. Então, assim, se trocar o Danny Ainge no Boston, não vai mandar o Brad Stevens embora. Eu acho que quase quando o técnico não é um técnico comprovadamente top 5 ou top 10 e já com um histórico de vitórias, eu acho que o que acontece é que ele acaba correndo risco. E aí, assim, se o time do Pelicans daqui a pouco tá 17-39, quando o dono do Saints, que também é o dono do Saints, a dona do Saints, mas é dona do Pelicans, for cobrar o David Griffin, você acha que o David Griffin vai falar assim, a culpa é minha, a culpa é do elenco que eu montei, ou a culpa é do técnico que eu não contratei? Então eu acho que o Alvin Gentry tem sim chances, eu acho que ele vai sim ser o primeiro técnico demitido dessa temporada. Eu tô confiante que não vai ter nenhum técnico demitido essa temporada, que nem foi 2, 3 temporadas atrás. Teve uma que não teve ninguém demitido. É mesmo? 2 ou 3 atrás. E aí só um parênteses aí, um cara que tem que tomar cuidado, porque começou mal, muito pior do que se imaginava, é o Luke Walton. Sim. Que tudo bem, venceu agora, acho que o Knicks, né? Já tinha vencido, acho que o Jazz também. O Jazz não. Venceu o Jazz, acho que foi. Não, porque o Jazz tem 2 derrotas, tem 3 derrotas, o Jazz perdeu dos 2 times de Los Angeles e perdeu... não, o Jazz, acho que foi o Jazz. Ganhou do Jazz, 102-101. O Suns que perdeu por 1 ponto do Jazz, né? Então, eu acho que o Luke Walton é um cara que
tem que tomar cuidado, até porque também a administração do Kings não é uma conhecida por ser muito paciente ou muito pragmática. Inspirado em Marília Gabriela, antes da gente ir para Por quê? pro próximo bloco aqui, fazer uma rodada de pinga-fogo aqui para vocês. Pinga-fogo. 5 perguntinhas, vocês têm que responder no mínimo de palavras possíveis, de preferência uma. Isso não tá na pauta. Eu tô procurando na pauta. Onde é que tá isso aqui? Tudo. Quem você levaria dessa roda para uma ilha deserta, Vavo? Que roda? Desse trio, desse triângulo. Um de vocês dois? Vai. É pinga-fogo, não pode pensar. O Gui, ele é mais forte. Gui, Eu levaria o Marcel, que meu sócio há 7 anos, pô. o que você faria com R$1 milhão agora? Sem pensar, só fala. Não sei o que eu faria com $1 milhão, sei lá. O que eu faria. Reais. É $250 mil. Menos, $250 mil. Eu botava na poupança. Eu investiria, não na poupança, mas eu investiria. O cara, tipo, ele pegou o pior investimento do mundo e falou, vou guardar embaixo do colchão. Se você pudesse mudar algo em você, o que seria? Cara, eu sou meio perfeito, entendeu? É por isso que é difícil. Sou meio perfeito. Então é humildade. Mas Cara, eu gostaria de ser menos ansioso, talvez. Boa. É os meus dentes, queria arrumar meus dentes. Boa. Boa. Aí, se você aí tem um Invisalign aí, Invisalign, o patrocínio. manda aí. Conte segredo, uma curiosidade sua. Eu contei um muito bom, né? Que eu não tinha assistido nenhum jogo da NBA completo. Até anteontem. Eu sou maníaco por processos. Que processos do quê? Processos das coisas, como fazer as coisas, as minhas coisas. Quando eu vou organizar uma produção minha, eu tenho todo um método de trabalho que eu não gosto de ter ninguém falando faz assim ou faz assado. Tem que ser do meu jeito. Humildade Biscoito também. ou bolacha? Humildade também. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha. Coxinha, pela pontinha ou pela bunda? Cara, eu não sou muito devorador de coxinhas, mas eu mordo na parte mais gordinha, assim, na bunda. Eu começo pela ponta. Qual é o seu pior hábito? Pior hábito? Ixi. Vai, primeiro, Gui, tô pensando. Cara, meu pior hábito, eu tenho alguns, mas... Um deles é passar a palavra pro outro na hora que eu não sei responder rápido. Cara, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu falo muito alto, as pessoas se incomodam. Eu também. As pessoas se incomodam, e quando a pessoa fala que eu tô falando nada, eu falo, cara, eu fico bravo. o meu tom de voz é o meu tom de voz, eu falo no tom de voz que eu quiser. Eu também fico bravo. Eu não tenho nenhum problema com isso se você não quer sair de perto. Qual a sua técnica de sedução infalível? De o quê? Sua técnica de sedução infalível. Comigo é na piada, né, filho? Comigo não tem conversa. Que faz sempre que vocês não seduzem, né? Então. Mas sempre foi conversando, porque na beleza, na beleza não vai muito certo. No meu auge, um dia eu vou explicar pra vocês o conceito de La Bombonera, que La Bombonera pulsa. E aí, quando saia comigo, era La Bombonera. Não entendi absolutamente nada. Depois eu explico, fora do ar. A última. Você pressão, já vomitou tipo pelo assim? nariz? Não. Já o quê? Vomitou pelo nariz? Cara, da onde você tá tirando essas perguntas? Não, cara, não. Mas da onde saiu isso, velho? Eu não sei, eu achei uma lista de perguntas aqui. Achei curioso. Na verdade, eu faço pautas paralelas, né? Sempre. Você já vomitou pelo nariz. Eu tinha que ter um podcast e trazer umas pessoas. Não, já rolou de dar aquela engasgada e dar uma ardida no nariz, porque alguém contou uma coisa muito engraçada quando tá bebendo. Mas não chegou a sair pelo nariz. Eu já ri, já saiu líquido, que você tá rindo, e aí você não quer cuspir, aí você segura, mas vai. Aí isso já rolou. Tinha que ter um programa de entrevista e traz, tipo, William Bonner. Por que isso tá entre dois tópicos? Tá entre dois tópicos, não tá no final do programa. Porque aqui né? Eu vou lembrar o nome do amigo aqui, ele falou que eu William tenho carisma. Bonner, você transa de meias. Nesse programa, e é isso que a gente tá trazendo aqui. Entretenimento sônico. Então aqui, ó, a gente vai pra esse momento, que é um momento já querido de todos nós, porque é você aí do outro lado que apoia a gente. Os All Stars tem a sua chance de fazer pergunta. Então a gente vai ter que achar um nome pra esse bloco. Vavo, qual é o nome desse bloco, Vavo? Por que não Cantinho do Apoiador? Porque ele não tá apoiando, ele tá fazendo a pergunta, né? Tipo, Big Shot Star no garrafão, pergunta do garrafão, não sei. A gente vai achar. Apoiadores. Dei um nome melhor pro Cantinho do Apoiador que o Marcel não gostou. Não, acho que a gente tem. Sugestões. A gente tá tudo no branding aqui, All Stars, Big Shooters. Vamos achar aqui uma pergunta. Então, o Nicolas Najar, valeu, Batum. Nicolas, por apoiar. Que inclusive é meu adversário no Fantasy. Nessa semana. No Fantasy que eu perdi todos os Não, jogos. fazer um fantasy aqui. Lembrando que eu não estava no dia do draft, ele foi feito automático. Ninguém mandou ter banda. Os caras me escolheram 38 pivôs automático pra mim. Eu não tinha nenhum shooting guard. O cara pegou o Batum machucado. Eu não sabia jogar fantasy. Fiquei uma semana com o Batum de titular sem entrar na quadra. Aí,
tem o Zion Williamson machucado, eu tenho o Stephen Curry, era meu único All-Star, tá machucado agora. Eu tô com um time só de role players e não fiz tão feio. Eu teria ganhado de uns 4 aí, ó. E agora você participou do quadro Desculpinhas. Mas eu me apoio dos meus pivôs. Hassan Whiteside, Thomas Bryant, Nikola Vucevic. Meus pivôs são os únicos que pontuam no time. O Lonzo Ball é bom também, pontua bem. Então vai lá, Gui, faça a pergunta. O Nicolas mandou aqui uma pergunta sobre o famigerado load management, né? O Kawhi já não jogou contra o Jazz, ele jogou, ele não jogou primeiro. E aí ele fala assim, ele fala que ele quer falar da questão do load management, não apenas do Kawhi. Que, para quem não sabe, significa... Quando um jogador é poupado para que ele não se desgaste demais ao longo da temporada regular. E que agora a NBA obriga a dar uma parte do corpo, tu viu isso? Aí colocaram Kawhi Leonard, aí botaram qualquer coisa, tipo calcanhar. Tipo, qualquer coisa. E aí fala assim, a pergunta dele é assim, o que deve ser levado em consideração na balança? O bem-estar físico do jogador ou o business da NBA, quer dizer, porque o produto, quando um time, por exemplo, o LeBron, quando ele jogava no Cleveland, eventualmente ele ficava de fora de um jogo ou outro, não se usava o termo load management porque eram poucos jogos, mas a questão é a seguinte, quando o LeBron chegava numa cidade, isso pode acontecer no Lakers hoje em dia, quando o time do LeBron chega numa cidade, é natural que a demanda por ingresso seja maior para aquele jogo. E aí, no dia do jogo, você descobre que o cara não vai jogar. E aí é natural que quem comprou ingresso pro jogo fique um pouco decepcionado. Então, ele pergunta o que deve ser levado em consideração na balança, se é o bem-estar do jogador ou o produto, o negócio da NBA. E aí ele cita um exemplo que falaram até no nosso grupo, que é o cara que viaja até para ver um jogador, algum jogo, e aí chega lá, o cara é poupado. O que a liga deve priorizar aí nesse caso? Ela deveria, de primeiro lugar, diminuir o número de jogos. Ela tem... É isso. Não, a liga precisa entender que o ritmo de jogo é diferente do passado. Não é o John Stockton e o Karl Malone que durante 20 anos jogaram 82 jogos cada um e nunca se machucaram. O ritmo de jogo é outro. Os jogadores têm que fazer um trabalho físico muito maior. Isso acaba proporcionando mais lesões e tudo mais. Então, tendo 82 jogos por temporada, é natural que o time ele pense ele ponha tudo isso numa equação e na saída da equação vai dizer, teu time vai ter um resultado final melhor se tu deixar esse jogador de fora 7, 8, 9 partidas, se tu deixar esse aqui 3, 4, esse aqui 20 partidas, porque o cara acabou otimizando para ter um resultado final melhor da temporada. Não necessariamente o que interessa pro Toronto Raptors se o torcedor do Memphis Grizzlies vai ficar triste se o Kawhi Leonard não estiver no jogo quando eles foram para lá? Nada, então o cara vai pensar no business dele, não no torcedor que viajou, sei lá pra onde pra ver. Então, e a questão, eu acho que o que aconteceu na temporada passada legitima muito isso, né? Quer dizer, o Kawhi, ele tira alguns jogos para descansar, porque a gente sabe da lesão que ele teve na temporada anterior, né? Na última temporada dele pelo Spurs. Mas quando ele jogou acho que 59 ou 60 jogos, 60, acho que pelo Raptors. O time do Raptors foi muito bem sem ele, tá? O time do Raptors foi 17 vitórias e 5 derrotas nos jogos que o Kawhi não jogou. Mas então, o Kawhi estava voando na postseason. Tava voando baixo, assim. Então, faz muito sentido que alguns jogadores, principalmente jogadores que têm problemas de lesões pequenas e tal, descansem alguns jogos na temporada, que é para dar tempo do corpo se recuperar e tal. Agora, da mesma forma, eu entendo o dono de franquia, porque isso pode prejudicar a venda de ingresso, etc e tal, e aí prejudica a distribuição de receitas da liga. Isso é um problema que o Adam Silver vai ter que resolver. A liga já vem tentando dar cada vez mais descanso para os jogadores. Uma das coisas que não foi tem mais 4 jogos em 5 dias. 4 jogos em 5 noites, não tem. Eles aumentaram a temporada. Nesse ano diminuíram a pré-temporada. Nesse ano por causa do Mundial, FIBA, mas em geral eles diminuíram a pré-temporada para que tenha um espaço. A temporada hoje ela começa 2 semanas antes do que ela costumava começar, porque daí isso significa um espaço maior entre os jogos, e até mesmo back-to-back não é mais tão comum como era antigamente. Hoje em dia, os times jogam, na média, entre 3 e 4 jogos por semana. Quando tem 4 jogos, pelo menos um é back-to-back, que aí significa 2 jogos seguidos em noites consecutivas, né? E naquela temporada de 50 jogos teve back-to-back-to-back. Exato. 3 dias seguidos. Então, a Liga já entendeu que isso é um problema. Agora,
A questão é como resolver isso diminuindo jogos. Porque o problema não é só diminuir jogos. O problema é que aí você está impactando. Se você diminuir os jogos, significa que você vai ter mais ingressos à venda, menos ingressos à venda. Isso significa que ou você vai aumentar o valor dos ingressos e isso vai impactar para o torcedor, porque se você não fizer isso, você vai diminuir a renda dos donos de franquia. Mas talvez tenha que dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Então, aí, além disso, tem a questão de como isso vai impactar. Mas aí tem uma outra questão. Se você diminuir o revenue total da liga, você diminui o quê? O bolo do dinheiro que vai para os jogadores, e que aí, vão estar jogando menos. Só que vão ganhar menos, Sim. entendeu? Então, e aí, você pergunta lá para Players Association se alguém quer ganhar menos. Então, a questão é... Pô, mas o LeBron tava tão feliz com o embrólio da China lá que ele ia ganhar menos dinheiro. Do ponto de vista fisiológico, faz muito sentido o load management. Total sentido. Os jogadores se recuperam melhor e chegam melhores, em melhor condição nos playoffs. Agora, você tem outras questões que são financeiras e que impactam, inclusive, também os próprios jogadores. Então, não é só uma questão dos donos. Os jogadores também serão impactados se diminuir o número de jogos. Então, é uma questão difícil. O Adam Silver já entendeu qual é que existe esse problema. Ele não sabe ainda como resolver esse problema. A questão é que tem que tomar muito cuidado para não ir perdendo no longo prazo, que é jogos menos interessantes, às vezes tu perde mais dinheiro fazendo jogos não interessantes e o torcedor comprando o ingresso, desmotivando esse torcedor a comprar um ingresso novamente porque ele viu um jogo ruim, isso também perde dinheiro. Então, às vezes, tem que parar de pensar no imediatismo de todo o revenue que vai entrar nessa temporada para pensar no longo prazo. Eu acho que é isso tem que ser levado em consideração também. Às vezes o cara não se importa, o Adam dane-se, não sou eu que vou estar aqui daqui a 20 anos quando esse problema tiver desencadeado por uma coisa maior, porque o cara vai estar insistindo em 82 jogos e vai ter jogador jogando 40 jogos jogando metade, descansando metade, talvez. Entendeu? Pois é, são questões. Tipo arremessador de beisebol, que joga um jogo, descansa os 2 ou 3, joga um jogo, porque ninguém aguenta arremessar dias seguidos, né? Ele tá fanático. Beisebol é back to back. Ele tá fanático. Não dá, assim não dá. Um elenco tem 12 arremessadores, tem 12 pitchers. Ele continua falando de beisebol. Continua, tá rolando. Canta a musiquinha aí do Take Me Out to the Ball Game. Chega, cara, só na próxima temporada. Você tá triste agora? Mas essa musiquinha é boa. Mas nem esquenta, são só 162 jogos na temporada regular. É muito jogo, né? Eu já fui em jogo de beisebol, mas eu só lembro de comer hot dog e jogar assim na minha cara o hot dog. O Marcelo é aquele cara que não fica sentado, ele fica na parte meio escondida. área comum dos jogos, onde tem um telão. E o cara não fica mas sentado. É isso, o jogo de beisebol. Vamos falar de jogo de beisebol aqui rapidão. É isso, que fica o telão, todo mundo fica sentado, o cara joga, o telão, take me out to the ball game. Aí todo mundo dança, come, aí o cara joga mais umas 3 bolinhas, aí... E sempre rola um cara que joga uma camiseta de canhão e tu pega, assim. Aí fica lá o cara dançando tipo Homer, quando ele era do Protons. Aí ele se agachou e a camiseta pegou a mulher do Flanders e ela morreu. Né? Foi assim que ela morreu. Mataram ela no seriado, realmente, há 20 anos atrás. É verdade. Então, o que eu lembro dos jogos de beisebol que eu já fui na vida foi isso. Eu já fui em alguns até. Eu nunca fui no da NBA, mas na verdade você foi um só, mas a sensação... Foi a sensação que durou 4 dias, jogos, Só perde pra cricket. Cricket é foda. Cricket de assistir ao vivo Porque foda. É um jogo que literalmente interrompe num dia pra continuar no outro, cricket. Você joga de 3 a 5... Tem um jogo de 1 dia, 3 dias, 5 dias. Aí para pra tomar chá. Eu tenho uma pergunta. Guilherme, qual a sua opinião sobre Anthony Davis cobrando 27 lances livres em um jogo? Cara, que teve a duração de um jogo de beisebol. Não, mas eu vi o jogo. Eu acho que, cara, foram faltas que foram o time do Memphis tava quase adotando tática de futebol americano. O Anthony Davis pegava na bola, voava 3 caras em cima dele. Eu não acho que ele cavou 27 lances livres. Eu acho que realmente foram faltas que existiram, assim. Eu entendo quem não gosta, mas foi quase o antigo Hack-a-Shaq que aconteceu com o Shaquille O'Neal, mas porque ele era ruim nos arremessos de lance livre. O que aconteceu foi, o time do Memphis não tinha o que fazer, eles não conseguiam parar o cara, e aí voavam em cima dele. Tipo, enfim, eu não acho que cavou falta. E eu não sei por que você está perguntando, mas eu já vim defender o Harden aqui, falando que, inclusive, saber cavar faltas é um artifício técnico. Foi assim que ele venceu o jogo contra o Wizards, cavando uma falta no último arremesso. Que foi falta. Enquanto vai continuando, eu vou ver qual é o máximo de lance livres que o Harden cobrou numa partida. Jogos da semana agora, jogos da semana. A gente esqueceu, as 2 primeiras semanas da temporada, a gente ficou na off-season tanto tempo
Que a gente esqueceu do quadro, né? Que era anunciar o Tá mais jogo da esquecido semana. que os hinos africanos. Enfim, fiquei olhando aqui. Hoje é segunda-feira. Lembrando que os jogos que a gente escolhe são sempre do dia que vai pro ar o programa até a terça-feira da semana seguinte, que é quando a gente grava o próximo. Esse programa é excepcionalmente sendo gravado na segunda-feira, mas terça-feira é o dia de gravação oficial do Big Shot Pod. O meu jogo, eu acho que um jogo bastante interessante é a visita do Toronto Raptors para jogar com o Los Angeles Clippers no dia 11 de novembro, vai ser à 00:30 horário de Agora Brasília. tá 2 de diferença, né? Aqui eu não sei se já atualizou no site da ESPN, mas enfim, Toronto Raptors indo encontrar o seu MVP das finais, Kawhi Leonard, em Los Angeles. Toronto que começou muito bem. Aliás, o Siakam é um outro jogador que... All-Star com certeza. All-Star com certeza, tá jogando demais. E Fred VanVleet jogando muito, muito nesse começo de temporada. Então, meu jogo é Toronto Raptors. Que era a minha grande aposta, né? A tua era Miami Heat, a minha era o Toronto Raptors. Toronto Raptors e Los Angeles Clippers, dia 11 de novembro, segunda-feira, possivelmente à 00:30, já de terça, né? Mas enfim, esse é o meu jogo da semana. Olha, eu vou dizer que eu misturei as janelas aqui, mas então primeiro para dizer que o maior número de lances livres cobrados pelo Harden foram 27, número igualado pelo nosso querido Anthony Davis. Já com um hino de fundo aqui. E eu abri essa informação na mesma aba que eu tinha o meu jogo. Mas eu esqueci agora, eu preciso procurar de novo. Deixa eu dar um voltar aqui, ver se vai. Não. Aham, aqui. Então deixa eu voltar, que esse hino africano está me confundindo. Era o jogo entre Lakers e Heat. Bom Heat, jogo. pois está com os dois times que estão com 5 vitórias e 1 derrota, até este momento que nós estamos gravando, inferiores apenas ao Philadelphia. E eu estou procurando aqui o dia. Miami Heat, Los Angeles Lakers, aqui. Dia 8 de novembro, sexta-feira, às 10:30 Eastern Time, em Los Angeles. 00:30, então de sexta para sábado, de 8 para 9 de novembro, Heat e Lakers. Vocês ouviram aí o hino africano enquanto dávamos nossos jogos da semana, né? E aí fica aí a missão para vocês adivinharem. Vamos dar uma dica. É um país fica na África. Fica na África, obviamente. É um país que andou passando por uma mudança de título, de nome recentemente. Fica aí. Ousado. Fica aí. Então é isso. Esse programa que foi reto, correto. Esse silêncio é tipo do beisebol. A gente lembrou do beisebol agora. A gente lembrou, eu lembrei. Ai, que barra. Então aqui, ó. Quer falar com a gente? @BigShotPod, manda sua mensagem. Mas entra também, quer apoiar nós? Já temos 20... a gente, tá legal. A gente precisa de vocês pra tá crescer. legal, a gente precisa. Já estamos na metade das pessoas que a gente precisa para zerar os custos do programa, pra gente conseguir começar a pensar em conteúdo novo, conteúdo individual para quem assina. Então o podcast continua de graça, mas a gente quer fazer conteúdo exclusivo. Vocês viram que se a gente ganhasse R$1 milhão, ninguém ia botar no programa. Vocês iam continuar pagando. Eu falei que eu investi, não disse onde. Aonde? Vamos ver. Que R$1 milhão hoje, né? Não é tanto se eu botar na poupança, vai render tipo R$15. Olha só por que mês. programa de privilegiado. R$1 milhão. Se eu botar na poupança, assim. vai render uns R$15 por mês. Mas 2% ali só. 2% é 20 pau. Então, mas a gente consegue. Tipo, não dá pra fazer grandes investimentos assim. Qualquer casinha hoje em São Paulo, sem sair de São Paulo, sim. Certo? Porque em São Paulo, um APzinho pequeno é 500 pau, aí acabou a grana. É o cantinho do privilégio. Mas eu sou preto. White people problems. Não, eu sou preto, eu não posso. Eu posso, mas R$1 milhão já chegou a valer muito dinheiro. Hoje, infelizmente, é a crise, né? Se tivesse comprado em barras de ouro, né? É verdade. Que vale mais do que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Então, como a gente mesmo fala, assina nós, ajuda nós. Ajuda o Guido, nosso montador, porque ele tá ajudando a gente e vocês podem ajudar a gente para ajudar ele. Ó que roda da fortuna, né? Então entra lá, Big Shot Pod no PicPay, o Canivete Suíço. Nos ajudem a ajudar vocês, já diria. É verdade. Então no PicPay assina o nosso programa All Stars. Podem falar com os nossos assinantes aí, para ver se vale a pena ou não, mas eu acho que tá valendo a pena. Tá legal. Guilherme. É isso. Tô tudo bem com você? Tudo ótimo, trabalhando bastante, graças a Deus. Rolou? Foi. Vavo, rolou? Rolou. A gente voltou com tudo hoje, né? Todos os blocos, todas as voltas. É só a gente estar junto, né?
O bom da gente não tá junto é que flui, vai mais rápido. O bom da gente tá junto é que não flui e a gente fica aqui enrolando a galera que tá ouvindo até agora. Né? Massa. Então, @Vavo no Instagram. Vavo Fresno. Vavo, show, dia 10, 20. Dia 10 agora, domingo, em São Paulo, na Áudio. Sintam-se todos convidados. Estaremos todos lá. Convidados, porém, comprem ingresso. Comprem ingresso. Tem que comprar ingresso. Tem cara de pai de vocês? Eu já fui convidado pelo outro membro da banda, então eu tô garantido. Então vamos lá. @Gui_Pinheiro em todas as redes, @Emilidoro. Watchmen. Se vocês estão ouvindo isso... Já pode falar. Já estreamos, já é verdade. Então, enquanto a gente tá gravando, a gente não pode falar, mas vocês que estão aí, vocês já podem ouvir. Porque vai pro ar na quarta, quando já vai ter estreado. Então vai pro ar na quarta esse podcast. É assim que vazam as informações. Mas hoje... Então hoje, no dia da gravação do programa, estreia nosso novo podcast pra HBO. Podcast de His Dark Materials, Fronteiras do Universo. Eu me apresento também com duas moças muito das inteligentes. Ana Clara Mata e nossa editora no Watchmen, Jéssica Correia. Então vai ser 10, a série tá bem legal. Podcast do Watchmen, Zing, Família Feminista, o De Boas, do Estou... Boa Noite Internet. Boa Noite Era Internet. o primeiro, esqueceu dele. Que o Cris, ele abandonou a gente, então a gente tá tratando ele como a gente trata um... Né, como ele trata a gente. Que ele não fala mais, ele não aparece. Mas Com saudades certeza ele já bloqueou o grupo lá. Já? Com certeza. Não, porque a gente tá... O grupo da empresa de trabalho tem, tipo, 300 alguns grupos de trabalho ele já saiu, ele nem liga mais pra nós. Por hora. Saudades da Ampere Marota, da Ampere Jovem, Ampere Criança. Então é isso. A gente é gravado no Inova Brabitat pelo Raul Leal ali, ó. Tá olhando pra gente, sedutor, fazendo luz. A gente é editado pelo Guilherme Dornelles, famoso Guido. E vocês ajudam assinando o Bicho de Podestars, tudo isso aí. Até semana que vem. Ampere.